E estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma vez, aqui nessa quarta-feira, no nosso canal, para a gente conversar sobre os nossos filhos adolescentes. E se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, que tem 32 anos, da Thalita, que já vai fazer 19, e também sou voluntária do Movimento Escoteiro. Sim, eu sou chefe de escoteiros. Já vai fazer 20 anos e eu estou acostumada a lidar com adolescentes. E nessa minha trajetória eu tenho visto muitas mães meio desesperadas vêm me perguntar, chefe Val, chefe é o jeito que a gente chama os adultos voluntários do movimento escoteiro, né? Os voluntários que organizam a bagunça, vamos chamar assim. Então, chefe Val, o que que eu faço? Meu filho está muito rebelde, eu não sei como é que eu faço. Então, eu fui procurando ajudar cada vez mais, mas assim, né, gente, só tem 24 horas no dia, não deu para atender todo mundo, então acabei arranjando aqui essa maneira de poder conversar com mais mães, com mais pais, né, através da internet, tá bom? E por isso que a gente tem esse canal aqui, se você tiver suas dúvidas, pode mandar que a gente responde também. Eu converso muito com os adolescentes, mas é muito mesmo, e eles me falam cada coisa que assim me deixa ao mesmo tempo penalizada, mas eu vejo que tem um jeito, sabe, de aproximar mães e filhos para que esse relacionamento na adolescência não seja assim tão desgastante. Porque eu sei como é. Eu criei o Tiago, eu ainda era muito jovem, muito despreparada, e com as coisas que eu fui aprendendo no escotismo, a minha relação com a Thalita, que é bem mais nova que o irmão, foi bem diferente. E então isso acabou me dando assim algumas informações sobre como a gente pode tratar algumas situações com os nossos filhos, tá bom? Olha, Rose, que saudade que eu tava de você. Cláudia Nóbrega, adoro seus vídeos, tem me ajudado muito. Ai, que bom, Cláudia, eu fico muito, muito feliz mesmo quando eu ouço isso, porque eu tanto sofri como adolescente, fiquei grávida com 15 anos, você imagina, né? Se eu era boazinha. Eu era super boazinha, só fiquei grávida com 15 anos, olha isso. E também sofri como mãe de adolescente, né? E nessa jornada eu acabei descobrindo umas coisas que dá para a gente fazer sem sofrer tanto. E é por isso que eu estou aqui, tá bom? Deixa eu ver a Rô. Querida, chefe querida, estou de volta. Ah, que bom! E repassando seus vídeos para aquelas mães desesperadas. A gente sabe como é que é, né, Rô? Eu e você passamos umas boas também, né? E olha que nossos filhos até que são bonzinhos, né, Rô? A gente é que se descabela, né? Mas vamos lá, gente. O tema de hoje foi escolhido por uma mãezinha, o nome dela é Fátima, ela está no meu grupo de mães de adolescentes lá no Telegram. Você não sabe o que é Telegram? É tipo um WhatsApp boladão, só que ele tem muitos recursos a mais que o WhatsApp não tem. E então eu resolvi fazer esse grupo lá e a gente está se divertindo muito. E a Fátima estava me contando umas coisas a respeito, né, da situação dela, com a filha de 12 anos, e a dúvida dela era se ela batia ou não batia, porque o marido acaba cobrando um pouco isso, né? A sociedade cobra um pouco da gente, né? Que a gente tem que bater para educar. E dá para entender, porque, gente, tá na Bíblia. Alguns textos bíblicos trazem recomendação de que tem que bater para educar. E não estou falando nada de religião, se a Bíblia está certa ou está errada, não é essa discussão aqui, só estou trazendo um fato histórico. A questão do bater, do punir com agressão física é de milênios atrás. E várias culturas vêm trazendo isso e sendo reproduzido, né? Como que a gente aprendeu a ser mãe? Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, e assim foi indo até os tempos das cavernas, né? Não tem um curso, não tem uma faculdade, né? Que faculdade que você faz? Ah, eu faço disciplinas aplicadas a mães de adolescentes. Não tem, infelizmente eu nem entendo por que não tem, porque é muito importante, gente. Eu acho que é fundamental. E para dar um pouco assim de subsídio para essa nossa amiga Fátima, poder conversar com o marido
e dizer para ele, apesar que ela diz que ele respeita, né, ela que é mais a responsável pela educação dos filhos, porque o marido viaja muito, mas quando ele está em casa, ele contesta um pouco algumas situações, né? E aí, às vezes, quando a filha faz alguma coisa que na concepção do marido merecia um castigo físico, ou seja, né, merecia umas lambadas, e a Fátima não bate, ele critica, assim como a mãe dela critica e outros parentes também criticam, né? Mesmo depois de ter vindo, gente, foi em 2014, veio a lei, né, aqui no Brasil foi promulgada a lei que proíbe os castigos físicos, né? Os pais não podem mais bater nos filhos para educar. E isso foi uma lei que foi promulgada em 2014, porque uns 4, 5 anos antes, teve uma situação, acho que o pessoal até lembra, um menino de 11 anos, Bernardo, lá do Rio Grande do Sul, que ele foi morto, né, pela madrasta, uma amiga da madrasta e o próprio pai dele, né, foi castigo, né, foi bater nele para corrigir, para disciplinar e acabou matando o moleque. Aí enterraram, esconderam o corpo, aí foi descoberto aquele rolo danado, foi uma comoção nacional, todo mundo falava disso na época, né? E aí acabou criando-se a lei do menino Bernardo. Essa lei, na verdade, teve muita contestação da população, porque o pessoal se divide muito, né? A gente tende a defender os costumes, né? Eu fui criada assim, sabe, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela? A gente tende a defender aquilo que a gente conhece, né? Mas, assim, com o avanço da tecnologia, principalmente, assim, nos últimos 20 anos, 10 anos, que a medicina, a neurociência foi conseguindo tecnologia capaz de estudar o cérebro do ser humano de uma maneira, assim, ao vivo, né? Vivo, porque antigamente como é que era? Era dissecação, né? A pessoa falecia e pegava o cérebro, o órgão e fatiava lá e fazia os estudos dessa maneira. E de uns tempos para cá, como eu estava dizendo, os testes passaram a ser com o cérebro em funcionamento. Então, diversas pesquisas foram sendo desenvolvidas e foi cada vez sendo mais provado cientificamente quais são as consequências desse mero tapinha, sabe, tapinha não dói? As consequências que foram sendo provadas pela ciência que acontecem por conta de surras, mesmo esses tapas, né? Na França, por exemplo, é comum, a sociedade lá defende muito que os pais batam no rosto da criança para educar, é tapão na cara mesmo. Lá na França é assim que se educa. Olha só, e tem muitos países, mais de 30 países, né? Tem alguns desde a época de 70, da década de 70, como a Suécia, a Finlândia, outros países mais desenvolvidos, foram, né, promulgando essas leis contra o castigo físico. E cada vez mais essas leis estão sendo defendidas, né, e divulgadas, na verdade, porque aqui no Brasil a gente teve na década de 80 um comecinho aí, né, de legislação, depois veio o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que já previa isso, que a criança ela deve ser preservada, que ela não pode sofrer determinados tipos de abuso. Só que no ECA não estava claro o que era, estava meio deixando margem para interpretação, vamos dizer assim, e aí quando teve essa situação do menino Bernardo em 2010, em 2014 veio essa lei, né, que a mídia acabou apelidando de lei da palmada, lembra? Quando se falava da lei da palmada? É isso, proibindo os pais de corrigir os filhos através de castigos físicos, surra, né, de dar umas lambadas nos filhos. Então, gente, olha, eu encontrei inúmeros estudos científicos, e depois eu até vou ler alguns trechos para vocês, mas antes eu queria fazer um resumão, porque você sabe assim, né, que o meu objetivo aqui não é falar palavras difíceis, não é trazer informação acadêmica, não é isso que eu quero. Dessa vez vou trazer alguns estudos científicos mais
específicos para meio que provar, né, para a Fátima, para ela poder mostrar para o marido dela e se embasar mais na hora dela ser mais firme, quando ela disser, olha, a gente vai descobrir outras maneiras de educar, porque tá aqui os estudos que provam que, aí já dei o spoiler, né, não funciona. Mas eu vou explicar direitinho para vocês, ó. A gente vem repetindo os modelos que a gente recebeu de herança. Isso daí todo mundo já sabe, né? Nossos pais, nossos avós já faziam assim e a gente foi assim que a gente aprendeu, a gente reproduz. Eu fiz muito isso. Então ninguém aqui precisa se sentir cobrado, julgado, porque eu não tenho moral nenhuma para falar de ninguém. E, na verdade, o que acontece quando a gente educa nesse modelo que a gente recebeu? Geralmente a gente faz assim, ou a gente ameaça, sabe, eu estava falando com meus escoteiros, teve umas situações assim, né, ó, você só te deixo fazer tal coisa se você fizer isso, isso e aquilo, né, se você não comer, não vai ter sobremesa, se você não sair do celular, você não vai na festinha, se você, esse tipo de coisa, né, se você tem consequência nesse sentido. E não é uma consequência lógica e natural, é uma punição. É chantagem, é ameaça, né? Ou você faz isso, ou então eu vou fazer aquilo contra você. Ameaça. Castigo, do tipo, vou tirar seu celular, não vai poder sair, não vai poder fazer aquilo, vai ficar no seu quarto, vai ficar sem comer, esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece muito é grito. Gente, e grito. Tô para dizer que ele tem quase o mesmo efeito da surra, do castigo físico. E em alguns casos ele é até pior, sabia? Você sabia que o grito pode ser pior do que o castigo físico? Não é uma coisa de doido? Mas é verdade. Ó, o que é mais comum, que eu mais percebo, e que assim, a gente não se dá conta, tá na nossa cara e a gente não percebe, é o desrespeito. Como assim desrespeito? A gente trata os nossos filhos como se eles fossem uma subespécie, como se eles não fossem seres humanos dignos. A gente trata nossos filhos como a gente não tem coragem de tratar o filho da vizinha, por exemplo. Tem aquele vídeo que eu fiz de como você trata as visitas, que eu falo bem a respeito disso, sabe? Que a gente trata os nossos filhos, os que a gente mais ama, a gente trata pior do que todo o resto, né? E a gente faz isso meio sem perceber. Desrespeito, gente, é quando a gente invade o espaço do outro, assim, pega da mão da pessoa sem pedir permissão, desliga a TV na frente de todo mundo sem explicar porquê, aos berros, sem... É respeito mesmo, sabe aquela coisa de dignidade? Eu vi uma vez um videozinho super fofinho de uma criança surda e estava ganhando um aparelho auditivo. E essa criança recebeu esse aparelho, e a gente percebia, né, pelas imagens, que era uma família, assim, com dificuldade financeira, era uma coisa que provavelmente eles estavam querendo há muito tempo, e acho que o menino não tinha condição de ter aquilo, e ele estava tão eufórico, mas tão feliz, o menino devia ter, assim, eu acho que uns 8 anos pela idade, não falava lá no vídeo, mas eu calculo que uns 8 anos, né, e ele recebeu de presente, né, aquele aparelho, mais ou menos ele sabia o que era, e ele pegou o papel de presente e começou a desembrulhar, né, só que desajeitado como qualquer criança de 8 anos. E o pai, sem perceber, passou a mão no presente do menino, tirou da mão dele sem a menor cerimônia, e abriu, tirou o papel, jogou o papel para o lado, abriu a caixa e o menino só olhando. Gente, por que que não deixou a criança abrir? É aquela ansiedade do deixa que eu faço, mas assim, não é assim, posso te ajudar a abrir? Não, passa a mão e pega, não tem respeito, sabe? Eu costumo falar para os pais o seguinte: olha, imagina que é o seu chefe, o chefe do seu trabalho.
tá? Que está ali na sua frente abrindo o presente. Você tira da mão dele e abre você mesma? Você não faz isso por quê? Porque você tem uma relação de respeito com o seu chefe. Mas então por que com o seu próprio filho você faz? Você não, nós. Porque até eu me tocar disso, até alguém me falar isso, me mostrar isso, eu também fazia. E depois que eu percebi que eu fazia isso, ainda demorou um tempo até eu ir treinando e percebendo e aprimorando essa habilidade de olhar para o jovem, olhar para a criança como um ser humano que merece respeito. Essa é a parte que eu mais vejo acontecendo. Até para fazer a cerimônia de integração do jovem escoteiro, integração é quando a gente entrega o lenço. Sabe o lencinho de escoteiro? Tem uma cerimônia em que a gente formaliza a entrada oficial dele no grupo escoteiro, né? Eu peço permissão para o jovem se eu posso colocar o lenço no pescoço dele, porque o pescoço dele é o corpo dele, é uma área dele, ninguém pode pegar no corpo dele sem pedir permissão. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu peço permissão, eu posso colocar o lenço no seu pescoço? E eles se surpreendem. Por que eles se surpreendem? Porque eles não estão acostumados a receber esse tipo de tratamento respeitoso. Entende? É gentil, é cortês, e a gente não trata os nossos filhos com gentileza, com cortesia. Nós não fomos ensinados a fazer isso e acabamos desrespeitando o tempo todo. Esse é o modelo que a gente vem seguindo. Agora, o que acontece quando a gente bate, quando a gente grita, quando a criança se sente o tempo todo sob ameaça, sob medo de fazer alguma coisa errada e acabar sendo punido? O que acontece no cérebro da criança? Resumindo, né, os vários estudos que eu acabei encontrando e vou passar para vocês depois, existe a descarga. Vou falar bem por cima, tá, gente? Depois eu leio uns detalhezinhos lá para vocês. Existe uma descarga de 2 hormônios, eu já falei muito deles aqui no canal, que é o cortisol e a adrenalina. O cortisol, nenhum deles são hormônios ruins, são neurotransmissores ruins, não é isso. Eles têm função, eles existem por uma razão, e é uma razão até de sobrevivência, tá? Que o cortisol faz no nosso organismo? O cortisol, ele é liberado no nosso cérebro como se fosse um sinal de alerta. Sabe assim, quando aparece o tigre dente de sabre, lá na época das cavernas? Quando você vê uma ameaça, uma coisa que está indo contra a sua sobrevivência, é, esse cortisol é disparado no nosso cérebro, aí a nossa pressão arterial sobe, sobe o nível de açúcar no nosso sangue. Para quê? Para dar energia para a gente poder se pirulitar. Ou seja, correr como se a nossa vida dependesse daquilo, né? Então, assim, nossa pupila dilata, a gente. Sabe quando a gente leva um susto e a gente empalidece? Por que acontece isso? Porque o, o, o sangue, ele vai todo para as extremidades do nosso corpo, a adrenalina também faz isso, para que a gente fique pronto para correr ou para lutar, para se defender. O cortisol, ele faz isso, ele pausa as funções anabólicas e de regeneração do nosso corpo. Por exemplo, o que é função anabólica? Deixa eu ver. Crescimento. O jovem está crescendo, criança está crescendo, e bem rápido, né? Comparado aos adultos. Criança, bebezinho, de um mês para o outro, ele dobra de tamanho, não é isso? Adolescente, de repente, ele dá aquele estirão, né? Tudo isso exige do nosso organismo a produção de células e tecidos, né? Só que quando existe uma descarga de cortisol no nosso cérebro, ele para todas essas funções, função digestiva, função de crescimento, de desenvolvimento, e também funções, assim, regenerativas. Por exemplo, você está com machucado, você está com resfriado, você está, de alguma maneira, doente, seu corpo está trabalhando para te regenerar, para te curar, né? A ferida está ali cicatrizando. O cortisol, ele paralisa todos esses processos para colocar o único foco na sua cabeça: lutar ou fugir.
Então, gente, aquela criança, assim, que vive doentinha, aquela criança que vive, eh, que tem, assim, problema de desenvolvimento, problema de aprendizagem, dá uma investigadinha, dá uma, né, uma investigadinha, assim, na sua consciência, se essa criança não é uma criança que vive sob, constante ameaça, constante ambiente de grito, de briga, de estresse. O cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse. E o estresse, em algumas situações, não é ruim. O que, que é ruim? Quando o estresse é tão constante, é tão violento, que acaba paralisando o nosso corpo de nos curar e de nos desenvolver fisicamente, entre outras coisas, psicologicamente, eh, mentalmente, cerebralmente, de todas as maneiras, entende? Eh, então, assim, ó, a digestão é comprometida, o crescimento, as feridas param de ser cicatrizadas. Tem gente que fica você já não sei se já aconteceu com você ou se você já viu, uma pessoa ficar ter uma reação, assim, tão violenta de susto, de medo, que ela chega a vomitar? Você sabe por que que ela vomita? Porque o corpo está se livrando do alimento que tinha ali para digerir, porque ele não está dando conta de digerir e, ao mesmo tempo, cuidar dessa situação de estresse que ela está vivendo. Então, ele elimina um trabalho, ele aborta um trabalho que era da digestão daquele alimento, para poder focar em resolver esse problema. O cérebro fala assim: ó, para tudo, a gente tem uma emergência aqui para cuidar, eu não vou fazer mais nada, agora eu vou cuidar só de resolver esse problema aqui. Olha o que a gente faz, sem saber. E até outro dia, nem a ciência sabia disso. E agora já está provado, inúmeros estudos científicos de universidades realmente, assim, reconhecidas, não é qualquer testezinho feito, assim, de qualquer jeito, não, é com relevância científica mesmo, sabe? E o que que vem, por exemplo, com a adrenalina? A adrenalina, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Tem aquela adrenalina boa, né, que quando a gente, sei lá, dá uma volta de moto, faz algum esporte radical, faz um esporte, né, ganha um jogo, tudo isso dá essa descarga de adrenalina na gente e é bom. Só que a adrenalina em excesso, ou em excesso de pico, ou em excesso de frequência, ela causa também muito problema para o nosso desenvolvimento. O coração, ele aumenta a frequência cardíaca, o nosso coração dispara, né? O sangue, como eu já te disse antes, ele sai do rosto e sai do estômago, das regiões assim que estão em funções metabólicas e vão para as extremidades, para as mãos, para os braços, para as pernas, para a gente poder correr, fugir, né? Ou lutar, né? E aí o que que acontece? O grito da mãe, grito em qualquer espécie, sempre foi um sinal de alarme. É um sinal de foge, negada, que o tigre dente de sabre está atrás de nós. Ó, vou aí porque o negócio tá feio. Então, quando tem esse grito, o corpo, a gente ainda traz esse gabarito, né, de reações. A gente não está mais na época das cavernas, mas a gente ainda tem essas reações primitivas. O grito causa isso na gente, paralisa todos os nossos sistemas de desenvolvimento para a gente poder lidar com aquela situação, né? É, deixa eu ver o que a Rô está falando aqui. Olha só que bacana, pedir a permissão para executar algo para nossos filhos. Isso faz com que eles se sintam presentes e importantes também. E não só nós, os pais, que achamos que temos domínio total sobre eles. É isso mesmo, Rô. Boa noite, Jafé. Que bom que você está aqui, amigo. Tudo jóia com você? Rô, é isso mesmo. Sabe quem foi a primeira pessoa que me mostrou isso? O chefe Arthur. Eu lembro que uma vez ele estava numa atividade conosco e tinha um lobinho que tinha pego alguma coisa. A gente estava fazendo um jogo e o lobinho pegou o dado ou o objeto do jogo e não era para ele pegar. Nós,
Normalmente, né, o que a gente faz? Pega da mão da criança e bota lá: "Não, não pode não, põe aqui de volta". O que ele fez? Ele, só com comando de voz e indicação com a mão, falou assim: "Ó, coloca ela de volta, coloca ali de volta". Assim, olhando no nível do olho da criança, com a voz calma, com autoridade, mas sem violência, sem agressividade, ele apenas indicou: "Coloca ali de volta". Foi o suficiente para a criança parar e obedecer. Não precisou gritar, xingar, arrancar da mão dela. Isso é respeito, né. Agora eu vou dar uma lidinha aqui em alguns artigos e comentar com vocês, porque, assim, gente, isso daqui não é blá-blá-blá. Isso daqui não é discurso de quem está defendendo uma causa. Eu defendo sim a causa de que a gente não deve bater nos nossos filhos, tá. Mas não é minha opinião. Vou ler para vocês, ó, foi isso daqui é um artigo que a revista Época publicou, sobre um estudo. Vou ler aqui para vocês, ó. Crianças que apanham podem se tornar agressivas. Segundo estudo feito nos Estados Unidos, bater nas crianças só mostra a elas que a violência pode ser a solução dos problemas. O que que a gente quer? Qual que é a nossa intenção quando a gente bate nas crianças? A gente quer educar. A gente quer que elas aprendam a fazer o certo e não o errado, certo? Pelo menos é isso que a gente fala pra gente mesmo, não é? Ele faz coisa errada, é o nosso papel ensinar o certo. Só que a gente não foi ensinado a ensinar o certo. O que a gente foi ensinado é que quando ele erra, ele precisa apanhar para ele saber que quando ele fizer uma coisa errada, ele vai ter uma consequência que é apanhar da vida. Só que isso, gente, cognitivamente não funciona, porque a gente mostra para ele o que não é para fazer, mas a gente não ensina para ele o que é para fazer. Entende o que eu estou dizendo? Aí o estudo diz o seguinte, ó, pesquisadores da Universidade de Tulane descobriram que, dos quase 2.500 jovens por eles estudados, aqueles que sofreram muitas agressões aos 3 anos de idade tinham mais propensão de ser agressivos aos 5 anos. A pesquisa só comprova o que já foi descrito em pesquisas anteriores sobre as armadilhas do castigo corporal. Por que armadilha, gente? Porque assim, criança está fazendo uma birra, o jovem está fazendo uma coisa errada. A gente pune, a gente bate e a gente tem a impressão de que funcionou. Por quê? Porque ele cessa imediatamente aquele comportamento, mas não é porque ele aprendeu a lição, é porque ele está com medo, simples assim. A amígdala dele, não a amígdala daqui, a amígdala do cérebro, que é a área que processa essas emoções de medo, ela toma conta da situação e ela paralisa a ação. Mas não significa que o jovem ou que a criança aprendeu o que ela não deve fazer, ou o que ela deve fazer, ou como ela deve fazer, entende? É por isso que eles chamam de armadilha. Uma delas, feitas por um grupo da Universidade de Duke, uma dessas outras pesquisas, né, que ele está falando, que é essa de Tulane, confirmou outras pesquisas feitas antes. E uma dessas pesquisas, feita pela Universidade de Duke, revelou que as crianças que foram agredidas quando tinham 12 meses obtiveram as menores pontuações em testes cognitivos, ou seja, teste de inteligência, aos 3 anos. Não acabei de explicar para vocês que quando a gente é submetido a uma ameaça, a uma surra, a um medo, que a gente recebe essas descargas no cérebro de cortisol e de adrenalina, todos os nossos processos de desenvolvimento são paralisados para a gente lidar com aquela situação de medo, de ameaça à nossa vida, porque a gente racionalmente até sabe que a mãe da gente não vai matar a gente, mas até inconscientemente, o que que os jovens falam quando eles fazem alguma coisa e sabem que seus pais vão descobrir? "Minha mãe vai me matar". Não é assim que eles falam? Gente, é o que o corpo dele sente. Não é que ele acha que a mãe dele vai pegar uma faca e vai matar ele de verdade, não é racional.
é instintivo. Minha mãe vai me matar. É uma expressão que acaba revelando o que realmente vai no sentimento irracional, no sistema límbico, no sistema da gestão das emoções, do nosso cérebro, entende? Então, ele paralisa os processos de aprendizagem. E quando é que a criança mais aprende? Justamente quanto mais novinha, mais rápido ela está aprendendo, né? Então, a criança que apanhou com 12 meses, ou seja, com 1 aninho, quando ela vai fazer testes de inteligência, né? Testes cognitivos, aos 3 anos de idade, ela tem os menores índices, as menores pontuações. É grave o negócio. Olha aqui, ó, as probabilidades de uma criança ser agressiva aos 5 anos são 50% maiores se ela tiver sido agredida fortemente mais de 2 vezes no mês anterior, diz Catherine Taylor, líder do grupo dessa universidade de Tulane. O estudo que saiu na publicação Pediatrics mostra que, além dos fatores mais evidentes que influenciam o comportamento violento, porque tem outros fatores, né, que influenciam o comportamento violento, bater nas crianças continua a ser uma das mais fortes causas. Comparadas com as crianças que não foram agredidas, aquelas que foram espancadas estão mais propensas a desafiar, a querer a satisfação imediata de seus desejos e necessidades e se frustrar facilmente a fazer birra e atacar outras crianças. Olha, a gente bate para que eles não façam justamente isso. Só que o tiro sai pela culatra, porque quanto mais as crianças são submetidas a surras, a gritos, a esse tipo de método educacional que a gente herdou, né, dos nossos antepassados, pior fica. Por isso que a mãe bate uma vez e no mês seguinte tem que bater de novo, na semana seguinte o cara está fazendo de novo. Aí tem pai que fala assim: não, eu quase não bato, mas quando chega num limite, eu bato, que é para ele aprender de uma vez por todas. Gente, educação não se faz de uma vez por todas. Educação é um processo ao longo da vida. Educação é um processo que começa quando a criança nasce, tem gente que acha que até antes, e eu até acredito, vai até os 25 anos, em média. Entende? Então não tem essa de eu vou bater e ele vai aprender de uma vez só. Qual foi a mãe que bateu uma vez só e resolveu o problema? Não resolve. O que acontece é que muitas vezes, além de todos esses efeitos físicos que eu falei, tem os efeitos psicológicos, como, por exemplo, o desenvolvimento dessa agressão que eu tô falando aqui, e tem outros ainda que eu vou mostrar para vocês mais um pouco, viu, Fátima? Vai falando aí pro seu marido, e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dessas matérias, tá? Para vocês lerem direitinho, tirar as dúvidas se precisarem, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, gente, tem coisas importantes. Olha aqui, ó. Bater na criança pode provocar muito mais medo do que entendimento, é o que eu estava dizendo. Isso quer dizer que a agressão não terá o efeito corretivo que os pais gostariam. Mesmo que a criança pare de fazer birra, depois de levar umas palmadas, não significa que entendeu o motivo para não continuar agindo daquela maneira. E pior, poderá seguir tal modelo de agressividade para resolver os seus problemas, porque eles aprendem por observação, né? Lembra que BP falava que exemplo não é a melhor maneira de ensinar? É a única maneira? Eles estão vendo a gente agredir, eles vão aprender que é assim que a gente resolve, né? Segundo a Academia Americana de Pediatria, bater na criança pode resolver o problema de mau comportamento no curto prazo, mas torna-se menos eficaz a longo prazo ao se lançar mão da agressão repetidas vezes. Essa atitude também torna mais difícil a disciplina entre as crianças mais velhas, entenda-se, pré-adolescentes e adolescentes. Como o estudo mostra, investir um pouco de tempo ensinando a criança por que motivo o seu comportamento é errado, pode dar a ela maior autoconhecimento e autocontrole, principalmente quando for mais velha. Gente, autoconhecimento e autocontrole são 2 dos 7 pilares que eu defendo como sendo
assim, as bases de uma educação e de um relacionamento mais assertivo com os nossos filhos adolescentes. Assertivo, se por acaso você esqueceu, é uma coisa assim efetiva, que dá resultado, que vai direto ao ponto, que surte efeito de um jeito positivo, certo? Que dá o resultado que a gente quer. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem a ver com adolescentes, mas para explicar essa questão da assertividade. Namorada morre de ciúmes do namorado, não quer que ele vá jogar futebol na quarta-feira com os amigos. Aí, no lugar dela agir com ele de uma maneira assertiva, como seria agir assertivamente nesse caso? Explicar para ele que ela se sente insegura, que ela fica chateada, que ela queria ficar um pouco mais com ele. O que ela faz? Ela faz um bico desse tamanho, xinga, briga, fica chata e acha que isso vai resolver. Que para não se submeter a esse tratamento de gelo, ele não vai fazer. Mas aí é que ele mais tem vontade de sair de perto dela e se juntar aos amigos, porque é só farra, só alegria, só brincadeira, jogo de futebol, os caras tudo bem-humorado, brincando. Percebe? Olha, gente, faz sentido para vocês que eu estou falando? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Maria de Fátima Souza Mello. Boa noite, Valquíria. Estou ouvindo tudinho e vou passar sim. No final, posso fazer pergunta? Pode, Maria de Fátima, pode sim, querida. Pode fazer pergunta. Olha só. Outro estudo. Castigos físicos na infância estão ligados a transtornos na fase adulta. O uso de palmada é reprovado por especialistas e não há indícios de que essas punições possam fazer bem. Gente, não resolve. Eu estou lendo alguns estudos, são milhares de estudos mais recentes, alguns nem tão recentes, tá? Por exemplo, a disciplina positiva, a Jane Nelson escreveu há mais de 20 anos. É que a gente demora, né? É uma coisa assim que está tão enraizada na nossa cultura, esse negócio de que tem que bater, que a gente meio que não consegue entender. A gente defende aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente está acostumado, instintivamente, entende? Vamos ver lá, ó. Essa daqui foi publicada na Folha de São Paulo, foi uma matéria da Raquel Botelho. Ela diz assim, ó, nem a ciência e nem a lei da palmada foram suficientes para convencer boa parte dos pais e cuidadores de que os castigos físicos não têm valor educativo, abrem feridas no psiquismo, doença mental, gente. Esse monte de gente é, com depressão, esse monte de gente com tentativa de suicídio, ansiedade, tem a ver com isso. Prejudicam o desenvolvimento e devem, portanto, ser abolidos de vez. Se a gente pensar bem, olha, são várias as instituições de educação, né? O que a gente tem de instituição de educação? Antigamente, a igreja, ai, desculpa, engasguei, o governo, a escola, a família. A igreja seguia muito essa questão da Bíblia, de palmatória, de bater com a vara, tá escrito lá na Bíblia essas coisas, né? O Estado também, né? Era comum a polícia bater mesmo de cacetete forte, por qualquer, sem muita justificativa. Hoje em dia o pessoal tá mais controladinho nisso, né? E até a escola tinha palmatória, os mais velhos aqui vão lembrar. Eu, graças a Deus, nunca vi uma na minha vida, mas a minha mãe já me contava que existia palmatória, minha madrinha me contava, que era um artefato assim de madeira, parecia uma escumadeira gigante, de madeira, tinha até uns furinhos para o ar passar, eu acho, e ela ficava ali na escola, penduradinha, ou na mesa do professor. Era um artefato comum, como tem lousa, giz e apagador, tinha palmatória, era meio tradição, assim. E aos poucos, todas as instituições foram abolindo esse tipo de prática, né, de punição física, e só a família continuou reproduzindo isso.
E aí os estudos cada vez mais foram mostrando que não era eficiente, foram estudando as consequências ao longo da vida, né, desses jovens, dessas pessoas que apanhavam na infância, na adolescência, e as consequências negativas e a ineficiência, né. E aí veio lei, veio o ECA, depois veio a lei do menino Bernardo, e foi cada vez mais sendo, discutido e trazido à tona essa questão do não bater. Ainda tem muita gente que defende. Gente, é muita gente que defende. Está muito enraizado na nossa cultura. São milênios de prática. É difícil a gente quebrar o paradigma, assim, rapidinho, só de saber de algumas coisas, sabe. E tem mais umas coisinhas também, mas o primeiro passo, e também é um dos pilares, é o conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, que a gente tem acesso a essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente já começa a admitir a possibilidade, sabe, de que existe outra maneira de educar. Muitos pais, eles continuam batendo, continuam gritando, ameaçando e fazendo chantagem, ou porque eles acreditam que funcionam, e isso não é maldade dos pais, é falta de conhecimento puro e simples, ou porque eles não sabem outra maneira de fazer, e estão conscientes do seu papel de responsável por educar aquele jovem, aquela criança, mas não sabem outro jeito de fazer. Todo mundo fala: "Dialoga", mas já tentou dialogar com um adolescente? Não é bolinho não, dá trabalho, porque eles, né, quem me acompanha aqui no canal já sabe, né, eu falo sempre, o jeito como eles estão por dentro, o que está acontecendo, né, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente no cérebro deles, né, todas as mudanças que estão ocorrendo, o quanto transtorna todo o sistema, né, do adolescente, que dificulta que ele consiga conversar com a gente. E nós é que temos algumas abordagens diferentes. A gente procura se aproximar para conversar com o nosso filho, que está cada vez mais distante, e ele começa a responder com monossílabos, né. "Como é que foi a escola hoje?". "Ah, legal". "Ah, e você gostou do passeio?". "Ah, normal". "E como que foi a festa?". "Tudo bem". E acabou o assunto. Inclusive, vai lá no Instagram, eu estou lançando todo dia uma pergunta diferente, assertiva, que vai fazer com que renda essa conversa aí, sabe? No lugar de perguntar assim: "Como é que foi a escola?", eu acho que eu estou já na 8ª dica, de quais são as perguntas e como você pergunta, para que tenha, né, para que esse papo flua, tá? Existem sim outras maneiras de educar nossos filhos, tá? Vamos ver aqui mais algumas coisas. Deixa eu ver, Rô. Na verdade, nós paramos no tempo em relação às palmadas. Verdade, Rô, paramos mesmo. E é por isso, Rô, porque a gente não aprendeu outro jeito. E aí, no meio do desespero, a gente apela para o que a gente conhece. É assim que a gente faz, não, né? Não é culpa nossa. Não nos ensinaram, mas agora a gente é adulto, a gente pode buscar o conhecimento, não é? Então vamos lá. Nã-nã-nã. Olha lá, o método pode aparentar eficácia instantânea, porque diante de uma surra ou um tapa, a criança tende a interromper o comportamento indesejável, mas não funciona a longo prazo. É um adestramento, é a submissão total. Diz a psicanalista Isabel Kamm, professora da área de infância e família da PUC de São Paulo. E a comunidade científica vem estudando a ligação entre as surras e problemas de saúde mental na vida adulta. E os trabalhos ajudaram a embasar a decisão de 53 países de proibir castigo físico, incluindo o Brasil. Então, gente, esse negócio da lei da palmada, ela não saiu do nada, tá? Ela não veio assim, alguém lá em Brasília falou: "Quer saber? Acho que hoje eu estou com vontade de proibir a palmada". Não é assim que acontece. O caso do menino Bernardo, na verdade, ele foi um ícone, mas estudos já estavam sendo, realizados
E ele foi meio que assim, uma bandeira que se levantou, mas isso já estava em processo já, não foi por causa do que aconteceu com o menino que a lei acabou sendo promulgada, foi uma carona que tomou por causa da grande comoção nacional que a situação do menino provocou. Vocês sabem, né, o menino lá do Rio Grande do Sul que acabou sendo morto, ele tinha 11 anos e ele foi assassinado na pancada, gente, pela madrasta, pelo pai e uma amiga dessa madrasta. E aí, né, foi um terror, Deus me livre. Olha lá, uma pesquisa recente publicada no periódico da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e à Negligência Infantil concluiu que adultos que apanhavam na infância corriam um maior risco de fazer uso abusivo de álcool, de drogas e tinham mais probabilidade de tentar o suicídio. Cientificamente provado, gente. Foram ouvidos, escuta isso, 8.300 adultos da Califórnia. Não foi 80, 8.300 adultos nesse estudo, que responderam perguntas sobre situações adversas na infância e saúde mental na vida adulta. Olha, é uma investigação assim bastante rigorosa. Um trabalho de 2016 no Journal of Family Psychology analisou dados de 160 mil participantes ao longo de 50 anos e concluiu que as surras não apenas não levam a bom comportamento, como estão relacionadas a uma ampla gama de indicadores negativos, incluindo, mais uma vez, prejuízos à saúde mental. Estão ouvindo o que eu estou falando? Gente, 160 mil participantes ouvidos e estudados ao longo de 50 anos, esse estudo concluiu que as surras não apenas não levam ao bom comportamento, levam a quê? A mentira. Porque no lugar de não vou fazer mais para não apanhar, como a criança não foi ensinada como fazer certo, e esse negócio de aprendizado é uma coisa muito louca, ela simplesmente continua fazendo, até porque muitas vezes ela não resiste, mas ela esconde da pessoa que vai puni-la. E aí vem a mentira. Aí os pais ficam pé da vida porque as crianças mentem, porque os jovens mentem. Mas eles mentem porque sabem que se falar a verdade, vai apanhar. E eles não querem apanhar. Quem que quer apanhar? Eu postei lá no Insta também uma piadinha. Adoro piadinha, gente. Bom humor acho que tá meio no sangue, assim. Oitavo artigo da lei escoteira. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. E eu coloquei lá, né? Como que era a frase? É assim: pode entrar, filho, a mamãe não vai te bater. Aí a conclusão, né? E assim começou a primeira fake news da história. Olha que maldade. Olha, deixa eu ver. Ó, outro. Esse daqui deixou de cabelo em pé. A palmada destrói o desenvolvimento e diminui o QI nas crianças, mostra um estudo canadense. Isso daqui foi publicado em fevereiro de 2014, tá? Vamos lá, ó. Esta análise, conduzida pelo Hospital Infantil de Ontário Oriental, em Ottawa, lá no Canadá, mostra novas evidências de que a punição corporal provoca comprometimento cognitivo e dificuldades no desenvolvimento a longo prazo. Lembra que eu falei que o cortisol ele paralisa os processos de desenvolvimento físico, por exemplo, crescimento, desenvolvimento psicológico, cognitivo, da inteligência, sabe? O cérebro. Gente, eles estudaram o cérebro das pessoas e eles descobriram que o cérebro se modifica fisicamente. A área cinzenta do cérebro sofre modificações até de tamanho se a criança é submetida a esse tipo de castigo. Olha isso! E a gente continua repetindo os modelos que nos foram ensinados. Então, desenvolvimento a longo prazo. Debates sobre castigos físicos normalmente giram em torno da ética de usar a violência para impor a disciplina. Este inquérito sintetiza 20 anos de pesquisas publicadas sobre o tema e pretende mudar o debate ético sobre a punição corporal na esfera médica.
Quem fala isso é o professor da Universidade de Manitoba, que é um dos autores do estudo. O nome dele é Johan Duhan, eu acho que é assim que fala. É porque deve ser francês, né? Deve ser francês. De acordo com o relatório, a palmada pode reduzir a massa cinzenta do cérebro e o tecido conjuntivo entre as células cerebrais, os neurônios. A matéria cinzenta é uma parte integrante do sistema nervoso central e influencia nos testes de inteligência e na capacidade de aprendizagem. Aí o cara não passa de ano e apanha. Quem sabe ele melhora, né? Estou sendo irônica. Isso inclui as áreas do cérebro envolvidas na percepção sensorial, fala, controle muscular, emoções e memória. A pesquisa adicional suporta a hipótese de que crianças e adolescentes submetidos a abuso infantil e negligência têm menos massa cinzenta do que as crianças que não tenham sido maltratadas. Era essa a questão que estava no ECA. No ECA estava mencionado que as crianças não podem ser maltratadas, e esse maltratada ficou meio subjetivo. Aí, quando veio essa lei de 2014, que a imprensa batizou de a lei da palmada, estava especificando castigo e punição física, ou seja, bater. Os médicos profissionais que investigam os efeitos da palmada a longo prazo têm consistentemente encontrado uma ligação entre o castigo corporal e o aumento da agressividade em crianças, tal como relaciona essa disciplina educativa aos níveis emocionais descontroláveis e à dificuldade de desempenho acadêmico, ou seja, desempenho na escola. Eles preveem a vulnerabilidade à depressão, geralmente em meninas, e a tendência antissocial, frequentemente manifestada em meninos. Meninas ficam mais deprimidas, meninos ficam mais arredios, não querem muito, sabe, socializar. Essa pesquisa também viu que meninos apanham mais que meninas, e o castigo físico são mais frequentes na primeira infância, em bebês ou crianças pequenas. Os pais de baixa renda e com menos educação formal tendem a bater mais vezes. E por que isso, gente? Novamente, porque eles não têm acesso às informações. Eu vim a descobrir na faculdade que bater causa esse tipo de prejuízos para a criança. Inclusive, foi quando eu descobri que quando eu chamava meu filho de preguiçoso na adolescência, eu estava causando nele uma espécie de trauma emocional. Eu estava cristalizando dentro dele uma autoimagem de que ele era preguiçoso. Eu estava colocando um rótulo. E ele estava bem no momento da vida, na adolescência, em que ele estava tentando descobrir quem ele é, fazer assim um mosaico, um quebra-cabeças, e pegar referências externas para descobrir quem eu sou, o que eu sou, né? Qual que é o meu papel nesse mundo? E a mãe dele, uma das maiores referências, ficava falando que ele era preguiçoso. Pergunta se o Tiago tem facilidade de concluir projetos. Quando ele está quase para concluir, ele abandona, a maioria das vezes. E a culpa é toda minha. Simples assim. Legal, né? Por isso que quando eu falo aqui que eu não estou julgando ninguém, é por isso, gente, porque eu sei bem o que é. Pular um pedacinho aqui. Deixa eu ver. Quando se usa a punição física como forma de educar, obtém-se resultados rápidos, mas não se reduz o comportamento indesejado. Além dos efeitos fisiológicos prejudiciais, também causam danos emocionais duradouros que inibem o processo de aprendizagem. O castigo físico enfraquece a confiança entre pais e filhos e gera hostilidade contra figuras de autoridade. Apanhar pode, posteriormente, impedir as relações sociais na sala de aula, onde há um diferencial de poder entre o professor e a criança. É de se admirar que, quando batemos, enviamos um sinal à criança que a aprendizagem ocorre através da violência?
Essa forma de disciplina pretende ser educativa, mas é, na verdade, a forma que os pais encontram, segura essa, para desabafar a sua própria raiva. Bater envolve a falta de informação do mal que se causa com o intuito de educar. Olha isso, gente. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô rolando aqui para baixo porque tem muito estudo. Tem um outro aqui, ó. Crianças expostas à violência têm cognição social afetada e não reconhecem os sentimentos dos outros, diz uma pesquisa. Esse estudo foi feito com cerca de 70 estudantes de 10 a 12 anos de escolas públicas de Porto Alegre e avaliou o impacto no aprendizado e no funcionamento do cérebro. Vou resumir essa daqui para vocês. Eles fizeram várias pesquisas, né, e foram colocar as crianças num teste em que elas tinham que reconhecer pelos olhos, figuras de olhos das pessoas, elas tinham que reconhecer se a pessoa estava triste, se a pessoa estava alegre, se a pessoa estava com que emoção a pessoa estava experimentando naquele momento, né? Cansada, ou o que quer que seja. E assim, as crianças que foram submetidas à, à violência na infância, ó, elas são comparáveis a crianças de 11 anos brasileiras, submetidas à violência, foram comparadas em termos, assim, de desenvolvimento dessa capacidade de olhar para a pessoa e perceber como ela está se sentindo, de 11 anos aqui comparadas a adolescentes, assim, de 16 a 18 anos no Chile, no sentido, assim, de que as crianças no Brasil, com 11 anos, já estão submetidas a situações de violência que no Chile elas só vão ver, experimentar ou ter acesso com 16 ou 18 anos. Sabe, até filme, ou violência do dia a dia mesmo, criminalidade, sabe? A gente vai protegendo, quanto mais novinha a criança, né? Tem até o limite de idade que os conteúdos de televisão as crianças podem assistir, por conta disso. Aqui no Brasil, elas têm acesso muito mais cedo, e isso causou um prejuízo enorme. Olha só, ele pode realmente ser um indicativo de que essas crianças estão em risco pela escola e pelo ambiente em que elas vivem. De grande parte de sua saúde mental já está sendo comprometida. Crianças de 11, 12 anos, gente. Dificilmente as crianças conseguem dedicar a energia que elas deveriam ao processo de aprendizagem. Quer ver, ó? Quando o estresse atinge níveis tóxicos, lembra do cortisol? Ele começa a causar processos mal adaptativos. Eles fizeram um teste nessas crianças, não só de ressonância, mas também pegaram o cabelinho delas e investigaram a quantidade de cortisol que tinha impregnado ali. E eles perceberam que era uma quantidade muito grande. E olha o que acontece. Quando o estresse atinge níveis tóxicos, ele começa a causar processos mal adaptativos. Nesses casos, o cérebro não aguenta e diz: chega, é estresse demais. Demais. Quando eu olhar para o rosto de uma pessoa, eu não vou mais tentar decidir se ela está feliz ou se ela está brava comigo. E desliga. A minha dentista me falou que ela fez uma viagem para a África. Foi uma viagem solidária, né, de ação comunitária, e ela falou que foi fazer atendimento lá, né, tinha uma caravana, tipo Médicos Sem Fronteira, mas era outro programa, mais ou menos assim. E ela diz que o que ela viu lá das crianças, ela viu assim, ó, a criança com empatia tão grande, que a mosca pousava no olho da criança e a criança não piscava. De tão, sabe, dane-se, não tô mais nem aí.
E exatamente isso que esse estudo está dizendo, sabe, a criança é submetida a tanta violência, que ela o cérebro não dá conta daquilo, ele desliga os sistemas de defesa, ele simplesmente deixa rolar, percebe? Olha, essa criança ela se torna, eh, uma presa fácil, porque ela não chega mais a reagir. Por isso esses estados todos de depressão que a gente tem visto, sabe, chega uma hora que não dá mais conta de lidar com aquilo, entende? Olha, isso pode ter consequências importantes, mas pode ser revertido. Precisa ser feito algo logo. É preciso estabelecer redes de apoio, ter profissionais que vão nas famílias e que ajude com essa situação. É isso, gente. Tenho mais estudos aqui, mas eu acho que eu já mostrei meu ponto. São inúmeros. Vocês podem fazer isso, entra no Google, pesquisa, efeitos da palmada, efeitos de, eh, surra no cérebro das crianças. Vocês vão achar um monte de coisas, um monte, um monte, um monte. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Meus filhos estão grandes e eu não tenho netos, mas não me imagino dando palmadas neles. Ai, Rô, mas nem eu imagino você dando palmadas neles. Ah, Gleiciane Ferreira, boa noite. Apanhei na infância, eu também. Mas não fiz o mesmo com meu filho. Converso muito com ele, tenho mais resultados. Oh, Gleice, que coisa linda, mulher! Parabéns, é assim mesmo, né? Eu acho que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Eu tenho certeza que eles nos deram muito mais do que receberam, e assim sucessivamente lá para trás, né? E a gente tem sim, hoje, mais condição, mais informação, mais acesso. Nós podemos sim honrar o que nós tivemos, mas a gente não precisa repetir os erros dos nossos pais. A gente pode começar uma nova era, a gente pode, parar em nós esse ciclo de geração para geração, produzindo esses seres humanos que ou estão nessa de deixa a vida me levar, vida leva eu, e aí a gente começa a pensar, né, por que que as pessoas vivem assim, tanto no piloto automático, né? E fazer uma coisa diferente, empoderar nossos filhos, entender que a educação é um processo de orientar a criança sobre o que é adequado e o que não é adequado, e isso não implica, em fazê-la sofrer para que ela aprenda, não é necessário, já foram descobertas maneiras mais eficientes, e a Gleice aí está provando para a gente, né, que a gente não precisa repetir. Parabéns, Gleice. Meus familiares me criticam por isso. Eu imagino, porque é aquilo que eu falei, a tendência nossa é defender o que a gente conhece, né? Deve falar que você é mole, que você passa a mão na cabeça, que seu filho, quando crescer, vai bater em você, não é? Só que as chances são o contrário. Inclusive, eu estava pesquisando, vocês sabiam que tem aumentado o número de violência de filhos pequenos, pequenos ainda, adolescentes, até crianças, contra os pais, mães e pais. Vocês acreditam num negócio desse? Para mim parece um negócio surreal. Não imagino um negócio desse, mas não duvido, porque é meio óbvio. Se você bate e você diz: "É assim que a gente resolve", quando alguma coisa não nos agrada, que ele vai aprender? Ele vai aprender que é batendo que a gente resolve as coisas, e não conversando, e não explicando, e não falando o que não tá bom pra gente, e não falando, o que que aquilo nos causa. A gente precisa ensinar para os nossos filhos a reconhecer os sentimentos e as emoções que eles estão vivendo e lidar com aquilo, sem desrespeitar o outro, sem bater no outro, sem violentar o outro. É isso que nós temos que fazer. Deixa eu ver o que mais. A Rô, eu apanhei na infância muito da minha mãe e hoje não tenho vontade de me aproximar dela. Será que tem a ver? Olha, Rô, eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque assim, ó, o que que acontece? Os pais, eles até, em alguns momentos, principalmente
mais recentemente, né, a gente perde as estribeiras, a gente perde a paciência, bate nos filhos, depois se arrepende, aí chega, né, pede desculpas ou tenta se aproximar, e os filhos até entendem, e os filhos também vão aprendendo que eles mereceram apanhar, né? Só que isso é racional. Racionalmente, eles entendem que eles mereceram apanhar, que foram eles que causaram o evento que levou à surra. Só que emocionalmente, tudo isso fica trincado lá dentro, sabe? Quando o seu próprio pai, a pessoa que deveria te defender, causa em você um efeito de fazer todo o seu corpo parar de se desenvolver, parar de aprender, parar de crescer, para poder se defender, gente, isso lá no inconsciente da gente, não dá para sair impune disso, não dá para sair impune disso. Eu acho que tem um pouco a ver sim. Talvez não seja só isso, tem, né, N coisas aí relacionadas, mas eu acho que tem um pouco a ver sim. A Gleice, os resultados da surra são catastróficos. São. Inclusive, Gleice, posso chamar de Gleice? Eu sou assim, né? Já vou pegando intimidade com a pessoa. Tem estudos que dizem que as crianças que são submetidas a esse tipo de estresse, de surras, de gritos, elas têm o mesmo efeito psicológico, segura essa, das crianças que vivem em países em guerra. Gente, você imaginam? Eu não consigo imaginar o que é viver num país em guerra. Bomba caindo toda hora, você acorda de noite, sai correndo e vê gente morrendo assim na sua frente. Eu não consigo, né? Eu fico vendo na TV e nos filmes. Mas você imagina uma criança vivendo uma situação dessa? E os estudos mostram que os efeitos psicológicos nas crianças que apanham dos pais e que são submetidos a gritos, a ameaça o tempo todo, elas têm os mesmos níveis de estresse de crianças que vivem em países em guerra. Olha o que a gente faz. Catastróficos, é essa palavra. Aí a Fátima, explica qual a diferença de comportamento dos seus dois filhos, o que foi educado com palmadas e a que foi educada sem palmadas. Então, Fátima, isso é uma coisa assim, não é apenas a questão da palmada. Essa questão da palmada, ela envolve muito mais aspectos internos, emocionais, que é difícil de você explicar. Tem muito, deixa eu tentar separar. Tem crianças que são irmãos, vivem no mesmo regime disciplinar, apanham do mesmo jeito, são submetidos ao mesmo ambiente, vamos chamar assim, e alguns acabam sendo mais afetados do que outros. Sabe aquele assim, a mãe que fala assim, nossa, criei meus filhos todos iguais, cada um é de um jeito. Você deve já ter, se não na sua família, casos que você percebe esse tipo de coisa, né? E isso envolve vários aspectos, mas são vários aspectos, desde temperamento, tem aquela criança que é mais explosiva, mais combativa, e tem aquela criança que é mais retraída, mais até tímida, né? Não é bem timidez o termo, né? Mas a gente reconhece a timidez nela, aquela coisa que ela é mais introspectiva, mais quietinha. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os 4 tipos de temperamento e dei uma boa pincelada sobre isso. Temperamento também influencia na personalidade da criança. E tudo isso vai formando coisas assim, valores como características como resiliência. Sabe o que é resiliência? Aquela capacidade assim de você sofrer pressão, mas depois retomar o seu estado normal. Resiliência era um termo usado muito assim na física, sabe? Física, química. Na física, sabe a vara de salto em altura? É aquela vara assim que ela se enverga bastante, quase vira um U assim, né? E depois ela volta à sua capacidade normal. Então a resiliência é um tipo de situação que faz assim, você sofre o estresse, mas você volta ao seu estado normal, entende? Então
Quando a gente fala agora de uma pessoa resiliente, é aquela pessoa que tem maior capacidade de superar as adversidades da vida, as coisas, assim, que acontecem com a gente, entende? Então depende muito, assim, de temperamento, de personalidade, do tipo de, muitas coisas que são envolvidas na formação dessa criança. Então, tem gente que apanha, mas que, tem outros fatores, né, que protegem. Por exemplo, lá na época dos nossos avós, os psicanalistas principalmente explicam que as crianças elas apanhavam também, né, e era como é que era? Rabo de tatu, vara de marmelo, nunca apanhei de vara de marmelo, nem de rabo de tatu não, porque eu sou urbana, nasci na cidade, mas era uma cinta que a minha mãe de couro, que minha mãe já preparava, ela cortou a fivela e deixava era um instrumento só para bater na gente, só servia para isso a cinta, ela não tinha nem fivela. Mas o que que acontece? Antigamente, as crianças apanhavam, mas elas também eram muito mais, tinha muito mais colo, sabe, era muito mais protegida em outros aspectos, entende? Era muito mais acalentada, mamava muito mais tempo, né, dos psicanalistas que estudam das linhas, assim, freudianas, falam dessas questões aí, então que elas eram meio que protegidas, né. O Tiago, que foi o meu filho, né, que foi o que sofreu toda a minha inexperiência como mãe, eu vejo características nele, uma instabilidade emocional, uma raiva que ele tem dificuldade de conter, sabe, o Tiago quando ele fica nervoso, meu Deus, ele sai chutando, sabe, não tem habilidade de autocontrole emocional. Mas e a Thalita, ela é muito mais tranquila, só que eu não posso dizer que foi só a questão do bater que causou essas diferenças neles, tá. Tem outros fatores, como o temperamento. O Tiago é uma criança mais, eh, foi uma criança mais extrovertida, ele é mais, assim, do tipo sanguíneo, que a gente chama, né, tem 4 tipos lá de temperamentos, e um deles é chamado de sanguíneo ou, paciente, alguma coisa assim. O que que acontece? Esse tipo de temperamento, ele impaciente, ele é extrovertido, ele é para fora, né, ele extravasa as emoções. E a Thalita, ela tem um temperamento mais tranquilo, né, mais de recolhimento. Então, mesmo a questão das surras que o Tiago teve e a Thalita não, seriam diferentes. Por quê? Lembra que foi falado no estudo que na maioria das vezes as surras são dadas pelos pais, porque eles querem extravasar a sua raiva? Muitas vezes é na hora do descontrole, do que a gente perde as estribeiras, que a gente acaba, batendo nos nossos filhos. Olha, uma vez eu bati na Thalita, e eu não estava nervosa, eu estava absolutamente calma, serena, e de todas as vezes que eu apanhei na minha vida, eu apanhei uma vez assim da minha mãe, tranquila. Minha mãe estava me batendo porque ela não estava brava, ela não estava nervosa, ela não estava irritada, não estava, fora do seu controle emocional. Ela simplesmente acreditava que ela precisava me bater porque eu tinha feito uma coisa errada e era assim que se educava as crianças. E eu dei umas palmadas na Thalita quando ela era pequenininha, acho que ela tinha uns 5 aninhos, e ela pegou umas moedas minhas e pôs no bolso. Aí ela estava descendo a escada e a moeda chacoalhou no bolso dela e ela percebeu, ainda deu aquele sustinho assim de: "Opa, fui pega". E eu não me irritei com ela, não fiquei brava com ela, mas eu acreditei que ela precisava apanhar, porque eu só conhecia aquele jeito, né. Mas foi uma situação, o pai dela nunca bateu nela. E o Tiago virava e mexia, ele apanhava, fora todas as situações de insegurança que ele viveu, entende? Então, assim, não dá para te dizer que foi só a questão da surra que fez as coisas diferentes, tá? Entre os resultados que o Tiago tem, o tipo de resultados que ele tem na vida dele hoje, a maneira como ele resolve as coisas dele e a maneira como a Thalita resolve. Eu percebo que a Thalita, ela é muito mais autoconfiante, a Thalita tem muito mais,
ela é muito mais centrada, ela é muito mais ciente das suas capacidades, das suas potencialidades, ela é muito mais assertiva, ela tem mais certeza das coisas que ela quer, mais foco do que o Thiago. O Thiago, ele é muito perdido, ele é muito descontrolado emocionalmente. E essas características dos dois que eu estou falando agora, eu percebo sim que são consequências do fato de eu ter criado o Thiago sob esse tipo de clima de insegurança, de ameaça, de repressão, de surra. E a Thalita, ela é mais resiliente, ela é mais tranquila, ela é mais segura, justamente porque ela não apanhou e ela teve mais apoio e orientação, até porque ela ficou, né, 14 anos no 14? Dos 7 aos 18, não, 7 dos 7 aos ficou 12 anos no escotismo. Então ela foi submetida a 12 anos do método escoteiro. Então ela teve muito mais experiências de sucesso para aprender do que ela é capaz, ela tem mais certeza das coisas que ela é capaz de fazer do que o Thiago. Thiago ficou pouco tempo no escotismo e ainda foi criado por uma mãe que não tinha preparo, não sabia outra maneira de educar que não fosse punindo, tolhendo, colocando limites excessivos no potencial de desenvolvimento que ele tinha, entende? Respondi sua pergunta, Fátima? Deixa eu ver o que ela respondeu aqui. Aqui, essas crianças que vivem em país de guerra devem viver sob muita pressão psicológica. Imagina, se para adulto é difícil, imagina para criança. A Gleice falou alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo ver o que é. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem que eu fale mais a respeito desse assunto, é só falar, vocês podem me chamar, comenta aqui, põe nos comentários, mesmo que você não veja essa live que eu estou fazendo ao vivo agora, mas eu deixo disponível aí no canal. E se você não vê ao vivo, pode comentar, que eu estou sempre verificando. E se vocês tiverem dúvidas, se quiser que eu fale mais a respeito desse assunto, sinaliza para mim, que eu acho que é um assunto muito, muito importante. E para a Gleice e para a Fátima, eu queria dizer uma coisa. Meninas, mantenham as convicções de vocês sobre o que vocês acham certo na educação dos filhos de vocês. Pesquisem. Eu sei que a pressão da família é muito grande, tá? Mas vence uma disputa, vence uma discussão, aquela pessoa que tem mais certeza do que está falando. Eu estou fornecendo para vocês subsídios para vocês terem segurança de bancar isso. Não estou falando que é para deixar o filho fazer tudo o que ele quer. Não é isso. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. A Gleice mesmo falou que ela conversa com o filho dela. Ela explica por que ele não pode agir daquela maneira. Quais são as consequências daquilo que ele está fazendo. O que acontece muito também é que os pais, as mães, querem impor o poder em cima dos filhos e só aceitam as coisas do jeito deles. Não admitem que as coisas podem ser de outro jeito. Sabe, vários caminhos levam a Roma? A maioria de nós pais fomos criados para acreditar que criança não sabe nada e adulto sabe tudo. Então, a gente não ouve o que a criança tem a dizer, o adolescente tem a dizer, a gente não considera a opinião deles, a visão de mundo deles, a gente subestima, a gente despreza o pouquinho de conhecimento que eles têm, sem considerar que eles estão vendo o mundo daqui de baixo, olhando para cima, e nós aqui de cima, olhando para baixo. Estou falando em termos de experiência de vida. Só que tem muitas coisas que não adianta você falar, a pessoa precisa viver. E quando você diz uma coisa e ela não consegue enxergar aquilo, de novo, aquela imagem do 6, né? Imagina assim, uma pessoa desse lado, outra pessoa desse lado. Aí no meio, no chão, tem desenhado o número 6. Quem está olhando daqui está vendo um 9. Quem está olhando daqui está vendo um 6. E as duas têm razão. Só que
as 2 vão bater boca e vão insistir, vão defender que elas estão certas e a outra pessoa está errada. E nem sempre é assim, né. Nós podemos sim ouvir o lado do nosso filho, sem desrespeitar, sem menosprezar, pelo fato deles ainda não terem a experiência de vida que a gente tem. Não é para deixar eles fazerem tudo o que eles querem, porque nós temos sim mais experiência. A gente sabe sim muito mais coisas do que eles, mas nós não sabemos tudo. E não significa que em alguns momentos eles não tenham razão. Entende o que eu estou te falando? Estou tendo experiências maravilhosas com a minha filha, a gente está trabalhando juntas agora em alguns projetos, e ela, às vezes, me aparece com soluções. Ela tem 18 anos, não fez 19 ainda. Eu tenho quase 50, estou com 48, e às vezes ela me aparece com soluções que são melhores que as minhas. E só que tem pai que não é um medo de perder a autoridade, medo de não ser respeitado, que não consegue admitir isso. Sabe, não consegue admitir que o mais jovem pode ter sim algumas razões em algumas questões divergentes, né. E isso acho que até que dá matéria para para outra live, tá bom? A Gleice, fala mais. A Fátima falou que eu respondi sim. Tá, Gleice, depois se você quiser, se tiver alguma pergunta específica, pode perguntar, tá? Se tiver dificuldade aí com seus parentes, alguém te criticar, alguma situação que você queira especificamente dizer, toda segunda, lá no Face eu respondo as perguntas das mães, tá? Inclusive, a Fátima tinha me feito uma pergunta que eu vou responder na próxima segunda, 21 horas também, tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês. Se vocês verem que esse conteúdo pode ajudar outras mães, ou mesmo que pode ajudar vocês com essa relação com os parentes de vocês, passa para eles, compartilha com eles, isso pode ajudar. Eu acho que a gente realmente precisa difundir essas informações, sabe? Porque os pais não fazem isso por mal. Essas pessoas que criticam vocês não fazem por maldade, é por amor. É que elas não sabem disso que a gente está conversando aqui agora. Elas acreditam naquilo que elas aprenderam, que foi passado para elas, entende? E a gente precisa sim iluminar um pouco esse cenário, para que nossas crianças e nós, né, nós mesmos não soframos mais as consequências, agora já conhecidas, desse tipo de cultura, que obriga os pais, né, as pessoas que mais deveriam defender e proteger os filhos, serem às vezes os maiores algozes, e aquelas pessoas que mais se afastam da gente, num momento assim tão delicado em que a gente precisa de tanto apoio, de tanta orientação, como é a adolescência, né? Obrigada, viu? Um super beijo para vocês e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau.